Fala pessoal, beleza? Professor Ricardo Feitosa, mais uma aula bonita, redonda, que maravilha. Hoje nós vamos falar da palavra que e da palavra se. Só que tem um porém. Eu resolvi explicar uma coisa que antecede essas duas palavras. Por quê? Muito simples. Muita gente tem dúvida o que é classe e o que é função em língua portuguesa. Muita dificuldade disso. Falei, bom, então a melhor coisa é primeiro mostrar classe e função. Até porque a palavra que e se tem muitas funções. Eles têm muitas funções, pertencem a classes diferentes e entre eles várias classes. E isso confunde, tá bem? Então vamos para a tela. Primeiro slide, vamos lá. Muito bem, classes gramaticais. Preste bem atenção porque nós vamos trabalhar hoje com comparações entre pessoas e palavras. Veja, nós temos 10 classes, pode contar, onde a primeira é o verbo. O verbo comanda tudo. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Muito bem, como eu falei para você, voltando aqui para mim, as palavras, elas têm classe, né? Classes gramaticais. Pessoas também pertencem a classes, só que classes profissionais. Então, vou estabelecer uma comparação entre uma coisa e outra, para que nós aprendamos primeiro o que são classes e o que são funções entre palavras e pessoas. Tudo bem? Vamos para a tela, professor? Coloca aí. Veja só, da esquerda para a direita, nós temos uma classe profissional. A pedagoga pertence a uma classe profissional, das pedagogas. O médico pertence à classe dos médicos. E assim sucessivamente. O bombeiro pertence a que classe profissional? A classe dos bombeiros militares. E o policial, fardado ali, obviamente, um policial militar, ok? Pertence a essa classe. Então, pessoas pertencem a classes profissionais, palavras também pertencem a classes, porém, gramaticais. Vou até voltar aqui o slide para você, dá uma olhadinha. Veja, classes gramaticais. Então, palavras têm classes gramaticais. Eu diria ainda, pertencem a classes gramaticais. Vamos para o outro slide de novo. Pessoas pertencem a classes, o quê? Profissionais. Muito bem. Voltando aqui para mim. Muito bem, as palavras, elas têm função. Só que as pessoas também têm funções, ok? Vamos dar uma olhadinha nesse slide. Veja só, aquele policial militar que eu falei, do slide anterior, veja quais são as funções dele. Quer dizer, algumas, né? Polícia ostensiva. O que quer dizer ostensivo? Que está à mostra. Onde ele passa fardado, as pessoas veem ele ostentando a farda dele. Então, uma função dele é cuidar das ruas, ostensivamente. Preservar a ordem pública. Ele é um relações públicas, né? Ele é um relações públicas. Fala com pessoas o tempo todo e pode ser também um motorista de viaturas. Ou seja, essas são as funções referentes à classe que ele pertence, a classe dos policiais militares. Entenderam até aí, gente? Então, pessoas têm funções e têm classes. Palavras também têm funções e têm classe. Voltando para o próximo slide. Põe na tela, Ricardo. Veja a função do bombeiro, as funções principais: prevenção e combate a incêndios, situações de pânico, ações de busca e salvamento de pessoas e bens, o desenvolvimento de atividades educativas. Vamos aproveitar, vamos para o próximo slide. Veja as funções, quer dizer, algumas, né? Algumas de uma pedagoga. As colegas que estão assistindo ao vídeo, que são pedagogas, sabem que eu não estou mentindo. Essas são apenas algumas das funções. Organizar e coordenar os conselhos de classe, orientar professores e alunos, aplicar avaliações educacionais, implementar diretrizes curriculares. Volta para mim. Até aí, fechou? Redondinho?
Estão entendendo? Então veja, a pedagoga, ela pertence à classe profissional das pedagogas, só que ela tem funções, né? Ela tem várias funções, tá certo? Vamos voltar, próximo slide, vamos falar do médico. O médico, ele pertence à classe profissional dos médicos, mas ele tem funções. Vamos dar uma olhada nesse slide aí. Veja, realizar procedimentos cirúrgicos, solicitar exames de saúde, tratar e curar pessoas doentes, atendimentos de urgência e resgates. Voltando aqui para mim, muito bem. Ficou bonitinho até aí? Você agora vai gostar, porque eu fiz com muito carinho para nós, tanto para você que vai fazer para professor 2, quanto para você que vai fazer professor 1. Olha, eu fiz assim, com muito carinho. Dá uma olhadinha só nesse slide, vai ficar mais explicado ainda. Olha só. Muito bem, da esquerda para a direita. Isso é um grupo, né? Eu inventei esse quadro aí, eu montei esse quadro. Então eu objetivei explicar para vocês o seguinte. Num acampamento, 4 amigos, né, obviamente foram acampar. E veja, da esquerda para a direita, a Beth, ela pertence à classe policial. Só que ela teve uma função, foi estabelecido para ela que ela iria preparar a comida. O Ted, ele é professor, olha só que legal. E ele ficou responsável por uma função, montar as barracas. A Moira, ou Moira, é médica, essa é a classe profissional dela. Mas veja que ela ficou com a função de cuidar do fogo, ou seja, né, colocar lá o fogo para os alimentos. E o Daniel, ele é bombeiro, né, um bombeiro militar, que é a classe a que ele pertence, só que ele ficou responsável por uma função, ou seja, a função de limpar tudo. Coitado, né? Pegou a parte pior da coisa. Muito bem, voltando aqui para mim. Ficou entendido isso, pessoal? Então veja. As palavras têm classes. São 10, ok? Você lembra das 10? Dá uma paradinha no vídeo aí e pensa. Você lembra das 10? As 10 classes gramaticais que as palavras pertencem. Aqui elas pertencem. Primeiro, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral. Essas 6 são variáveis, ou seja, elas aceitam ir para o plural, aceitam ir para o feminino. O verbo, então, nós vamos ver no curso número 2, na continuação desse curso, nós vamos verificar mais aprofundadamente que o verbo, ele é a única classe que é flexionado de 5 maneiras diferentes. Ele pode ir para o passado, para o presente e para o futuro. Então, ele se flexiona em tempo. Ele se flexiona em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 3 pessoas do singular, 3 pessoas do plural. E mais, em número, acabei de falar sem querer, em número é flexionado no singular e no plural, nessas pessoas que eu falei. E também ele é flexionado de uma forma bem interessante, só o verbo é flexionado assim, em voz, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Ok? Mas como eu disse, isso é para nosso curso número 2, no início do ano, logo nos primeiros dias de janeiro de 2021. Muito bem, voltando para a tela, dá uma olhadinha que as palavras também têm funções. Vamos lá. Sujeito, predicado, complemento verbal. Aí você, poxa, Ricardo, mas tem 3 complementos verbais? Sim, o que é complemento verbal? São os objetos. Objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto simultaneamente. Para quem não sabe o que é objeto, voltando aqui para mim, objeto nada mais é, gente, é um nome técnico, é uma nomenclatura que quer dizer complemento de uma ação. Se eu digo, Ricardo quebrou, tá, quebrou o quê? A pergunta é fatal, é na hora. Quebrou o quê? O copo? Um vidro? O que ele quebrou? Então, Ricardo quebrou o copo. Esse o copo é o objeto da ação verbal, chamado de objeto direto. No caso, quem quebra, quebra algo, né? Então, esse o copo vai ser o complemento verbal, ou seja, objeto. Eles deram o nome de objeto para complemento de uma ação. Tudo bem? Vamos voltar para a tela.
complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto. Nós temos também o vocativo, mas ele não tem função sintática, então não coloquei aí, ok? E vai ser alvo também do próximo curso. Muito bem, voltando aqui para mim, gostaria de dizer para vocês, em continuação à aula, sobre essa palavra aqui. A palavra aqui, ela pode exercer diversas funções morfossintáticas. Deixa eu colocar o slide para você acompanhar comigo. Vamos lá. Veja, eu acabei de falar. A palavra aqui pode exercer diversas funções morfossintáticas no enunciado, ou seja, naquilo que está escrito, né? E pertencer a diferentes classes sociais. Voltando para mim, muito bem, aí é que mora a outra parte importante da nossa aula. Olha só, a grande dificuldade que as pessoas têm com essas duas palavrinhas tão minúsculas é porque elas fazem assim uma salada gramatical, né? Uma salada sintática. Por quê? Elas pertencem ao mesmo tempo a várias classes e ao mesmo tempo exercem diversas funções. Então, hoje eu vou começar, né? Vamos falar de algumas classes e de algumas funções dessas palavras, ok? Voltando para a tela, vamos lá. Quanto ao aspecto morfológico, essa palavra pode ser, veja bem, quanto ao aspecto morfológico. O que é morfológico, Ricardo? É o estudo das formas. Quando a gente fala em morfologia, a gente está falando de classe gramatical, ok? Essa palavra pode ser, que palavra? A palavra que, obviamente. Ela pode ser substantivo, ela pode ser pronome, ela pode ser ela pode ser substantivo, pronome interrogativo, relativo ou adjetivo. Pode ser ainda conjunção, ela pode ser um substantivo. Olha só, eu repeti, né, gente? Eu repeti substantivo nas duas colunas, vocês me desculpem, tá? Ela pode ser interjeição e ela pode ser preposição. Voltando para o professor Ricardo. Entenderam? Vejam só que coisa, é uma palavra que ela pertence a classes diferentes, seria igual a classe daquelas pessoas que eu coloquei, as classes profissionais. É uma palavra que ela poderia ser pedagoga, bombeira, policial, médica, entenderam? Então, a pessoa meio que se perde. Então, é objeto de nosso estudo, tá bem? Eu prometo que vou me aprofundar com vocês em relação a isso, porque é um tópico muito importante. A banca, o Instituto AOCP ama de paixão, né? E é um dos 23 tópicos que a banca pede no seu edital, tá bom? Vamos para o próximo slide. Quando uma palavra é classe e quando uma palavra é função. Isso é super importante, preste atenção. Quando é que uma palavra é classe? Bom, quando ela está fora de um texto, período ou oração, ela pertence a uma classe gramatical. Vou repetir. Voltando aqui para mim. Quando uma palavra ela está fora de um contexto, seja um período, uma simples oração ou um trecho de um texto, quando ela está fora daquele contexto, sozinha, às vezes em uma das assertivas, ela está sozinha. Ela tem classe gramatical. Vamos voltar para a tela. Quando ela está dentro de um texto, agora é dentro de um texto, dentro de um período ou dentro de uma oração, ela tem uma determinada função. Voltando para o professor Ricardo. Entenderam? Então preste atenção. Se ela estiver dentro de um texto, né, ou de um contexto, ou de um trecho de um texto, de uma simples oração, ela exerce uma função ali dentro. Mas se você retira ela dali e isola essa palavra, você já sabe que ela pertence apenas a uma classe gramatical. Seria mais ou menos você que é pedagoga, você está indo para casa, você está sozinha ali, está sozinha. Você pertence a uma classe profissional, a classe das pedagogas, ok? Ou você, meu colega pedagogo. Muito bem. Quando você chega à escola e você começa a estar perante outros profissionais da educação e você começa a trabalhar, você está exercendo o quê? Suas funções. Você está dentro de um contexto educacional. Então você exerce uma função. Quando você está indo para sua casa, sozinho, deixou aquele contexto,
você é apenas uma classe profissional. Entenderam? As palavras funcionam da mesma forma. Vamos rapidinho, vamos voltar para a tela. Meu avô e minha avó eram felizes. Repare que isso é uma oração. Nós temos aí um sujeito composto, né? Meu avô e minha avó. Então, as palavras, elas têm função nessa oração, óbvio. Agora eu vou retirar palavra por palavra para ver a que classe pertence cada uma. Veja, meu é pronome, avô é substantivo, e é conjunção, minha é pronome, avó é substantivo, eram é o verbo ser no passado. Felizes é adjetivo. Então, eles fora dessa oração, eles têm classes gramaticais diferentes, pertencem a uma classe, ok? Voltando aqui para mim, entenderam aí? Até aí tudo bem? Só que agora eu vou classificar o que? Dentro da oração, eu vou fazer uma análise, melhor dizendo, uma análise sintática. Quando você ouvir análise sintática, pense o seguinte: o que é isso? São regras, são funções. Você ouviu isso? Análise sintática, funções, regras, normas. Morfologia, aí já é o estudo das classes, ok? Então, o estudo morfossintático nada mais é do que você avaliar, analisar uma oração com dois prismas, do ponto de vista classe gramatical, do ponto de vista função, ok? Vamos para a tela. Meu avô e minha avó eram felizes. Repare que meu avô e minha avó é o sujeito composto por dois núcleos, avô e avó. Eram felizes é o predicativo do sujeito, que nós vamos estudar isso também no nosso próximo curso. Por que é predicativo e não é predicado? Ok? Isso só ocorre com verbos de ligação. Tá certo? Mas é o alvo da nossa continuação desse curso. Vamos para o próximo slide. Veja, quanto ao aspecto sintático, agora eu estou falando de função, hein? Não estou falando mais de classe gramatical. Essa palavra que pode ser sujeito, objeto direto, perdão, objeto indireto, índice de indeterminação do sujeito. Voltando aqui para mim, então repare, hoje eu vou falar somente sobre quatro funções, para vocês acordarem para essas palavras, mas ela tem muito mais funções, ok? Vamos voltar para a tela já para falar da primeira função dela. Muito bem na tela. Quando é sujeito, dá uma olhadinha só. Comprei uma casa que foi inundada. Preste bem atenção agora para você discernir, para você entender como é isso. Eu vou dividir essa oração em duas. Comprei uma casa e a casa foi inundada. Entenda que nesse ponto, o que ele pertence a uma classe gramatical. Ele é um pronome e ele é um pronome relativo. Volta aqui para mim. Ele é um pronome relativo. O que é relativo, Ricardo? É porque ele se relaciona com o termo que vem antes dele. Ele se relaciona com a palavra que vem antes. Ele substitui a palavra que vem antes dele. Por quê? Para não repetir a palavra. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha de novo no slide. Repare, comprei uma casa. Você já pensou se nós fizéssemos assim, ó? Comprei uma casa foi inundada. Para que repetir se nós temos o pronome relativo? Então veja, o que ele está substituindo a palavra casa. Muito bem, dividimos em duas então. Comprei uma casa, a casa foi inundada. Você vai pegar a segunda oração e colocar a palavra que o pronome que está substituindo. Pronto. A partir daí você vai fazer uma análise sintática, ou seja, qual é a função dessa palavra nessa oração? Ela é sujeito. Então, a função que a palavra que exerce nessa oração é uma função de sujeito. Ok, pessoal? Vamos então... Eu quero dar um outro exemplo para ficar rapidinho, tá? Para ficar bem entendido, não só rapidinho, né? Para ficar bem entendido. Vamos lá, outro slide. Eu comprei um jornal que noticiou o fato, fazendo a mesma situação. Vamos dividir em duas orações. Eu comprei um jornal e o jornal noticiou o fato. Veja que a palavra que o quê?
procurou substituí-la para não haver uma repetição foi o quê? A palavra jornal. Por isso que eu divido em duas orações para verificar qual realmente foi a palavra que vem antes dele sempre, que é o antecedente, qual a palavra que ele evitou a repetição, ok? E nessa segunda oração, o jornal noticiou, é sempre na segunda oração, tá? O jornal noticiou o fato, veja que jornal é o sujeito dessa oração. Logo, a função do que é a função de sujeito, ok? Voltando para mim. Bom, eu dei 2 exemplos de sujeito, agora nós vamos às outras funções para vocês entenderem como ele substitui, como ele tem essa função, tá bom? Vamos lá. Trouxe o documento que você pediu. Ora, qual é a palavra que o que está substituindo? A palavra documento. Então, eu vou separar as orações. Trouxe o documento e você pediu o quê? O que foi pedido? O documento, né? Eu só ajeitei a frase para não ficar o documento você pediu. Então, eu coloquei na ordem. Você pediu o quê? O documento, que é a palavra que o que está substituindo. Ora, quem pede, pede alguma coisa. O que foi pedido? O documento. Então, quem pede, pede algo. Esse algo é objeto direto do verbo pedir, transitivo direto. Vamos direto para o outro slide. Na função de objeto indireto, eis o caderno de que preciso. Repare, eis o caderno, primeira oração. O que está substituindo o quê? O de e o caderno, né? Porque quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. No caso, preciso do caderno. Então, esse de que é o objeto indireto. Logo, o que está exercendo a função de objeto indireto. Próximo slide. Muito bem. Pessoal, preste atenção. Nós vamos nos aprofundar, por isso que eu quero que você participe, esteja com a gente dentro do curso parte 2. Por quê? Porque nós vamos ter mais tempo para estudar. Isso foi muito bom, por um lado, acredite, foi muito bom para a gente, né? Nós vamos poder nos preparar melhor, tá certo? E lá eu vou, para quem tem dificuldade, eu vou explicar para você essa questão de objeto direto, objeto indireto, né? A transitividade regência verbal, a gente vai se aprofundar nisso daí, tá bom? Agora eu queria falar sobre uma coisa muito importante que causa dúvida em todo mundo e que eu tenho certeza, vou repetir, vou falar mais uma vez, eu tenho certeza que com a sequência de nosso curso, com a parte 2, você vai ficar fera em língua portuguesa. Aliás, não só na minha matéria, né? Na minha disciplina. Na Inara, no Bruno, nossa, eles estão preparando algo assim muito legal para vocês. Tá bom? E eu também, óbvio. Vamos para o nosso slide. Quando o que ele é índice de indeterminação do sujeito. Veja bem. Voltando para mim, eu quero explicar uma coisa para vocês. Veja, eu vou dar a dica para você. Pause aí depois e nós, tá? Olha a dica, assim, a dica matadora. Quando nós temos verbos intransitivos. Ricardo, o que é verbo intransitivo? Verbo intransitivo é um verbo completo de sentido, né? Se eu digo o cachorro latiu, você vai perguntar o que é latir? Então, latir é um verbo intransitivo, ele não depende de entendimento de complemento nenhum. Se eu falo Ricardo quebrou, como eu disse anteriormente, você vai perguntar quebrou o quê? Né? Ele é incompleto de sentido, ele precisa de um complemento. Agora, quando eu digo o cachorro latiu, você vai perguntar o que é latir? Latir é latir. Então, é um verbo intransitivo, um verbo completo de sentido, entendeu? Então, vamos voltar agora para o slide para você entender por que eu falei isso. Veja, levantou-se mais cedo do que os outros dias. Ora, o verbo é levantar. No caso, é levantar-se. Gente, o que é levantar? Levantar é levantar. Não é isso? É um verbo de sentido completo. Ele não precisa de complemento. Então, quando nós temos verbos intransitivos acompanhado da partícula ser e o verbo está na terceira pessoa do singular, você já sabe que é índice de indeterminação do sujeito, ok? Reclama-se de tudo. Ora, primeiro
que reclamar é um verbo transitivo indireto. Quem reclama, reclama de alguém ou de alguma coisa. Então, os verbos transitivos indiretos, no singular acompanhado da partícula ser, também é índice de indeterminação do sujeito. Outro, anda-se cada vez mais preocupados. Veja, voltando aqui para mim, o verbo andar, ele tem algumas transitividades, né? Na aula de regência, a gente vai estudar bem isso. Ele tem algumas transitividades. Quando eu digo Ricardo andava preocupado, veja, preocupado é um adjetivo. Quando eu tenho um adjetivo na frente de um verbo, ele é um verbo de ligação. Ricardo andava depressa. De que modo eu andava? Depressa, advérbio. Quando o verbo tem um advérbio na frente dele, ele se torna um verbo intransitivo. Então, quando nós temos verbos de ligação, verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos, no singular, acompanhado da partícula ser, você já sabe, índice de indeterminação do sujeito. Não deixe de parar o seu vídeo e anotar o que eu falei. E mais, aproveite o suporte em PDF que eu vou enviar, a Rosana, aliás, vai enviar para você, não sou eu não. Ela vai enviar para o seu e-mail e estude bastante essa parte. Qualquer dúvida, faça contato comigo, porque eu vou ter o prazer de estar com você do dia 20 ao dia 30 de dezembro, que é o período que nosso curso parte 1 já teria acabado. Eu vou trabalhar de graça para você. Sabe por quê? Porque eu quero ver você dentro daquela prefeitura no Diário Oficial. Tá bom? É isso que eu quero. Bom, gente, chegamos ao final da aula. Todo mundo já sabe o que eu vou falar, não sabe? A vida é dura para quem é mole. Não perca a próxima aula. Quer moleza? Mastigue água. Tchau.